Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Já dizíamos na semana passada dessa figura que surge no tempo do Advento de maneira especial, a pessoa do profeta Isaías, que nos acompanharia, como está fazendo, ao longo dessa nossa jornada de preparação para o encontro com o Senhor. E hoje, de um modo muito especial, além de toda a primeira leitura ser tirada do livro de Isaías, o início do Evangelho de São Marcos começa com o evangelista Marcos fazendo uma citação da profecia de Isaías, mais precisamente da mesma que ouvimos na primeira leitura. E ele estabelece um paralelo entre aquela profecia da voz que grita no deserto com a pessoa de João Batista. Dito de outra forma, São Marcos está dizendo que aquela profecia feita por Isaías muitos séculos atrás se cumpriu com a aparição de João Batista. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. E continua o evangelista: Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Ou seja, São Marcos coloca uma relação direta. Aquela profecia se cumpriu. Quando? Quando João Batista começa a pregar. João Batista é, pois, a voz que grita no deserto. E aí eu queria fazer com vocês aqui uma breve reflexão, uma experiência. Alguém aqui já foi no deserto? Se alguém aqui já foi no deserto, levanta a mão. Não. Eu também nunca fui. Conheço o deserto de ouvir falar, de ver fotos, vídeos, imagens. O máximo que eu conheço é o sertão, é o agreste. Mas deserto não conheço. No entanto, mesmo o profeta e mesmo o evangelista usam a mesma imagem, o deserto. E é que o deserto era algo conhecido daquelas pessoas, às quais estava destinado esse evangelho e aquela profecia. Eles sabiam que era um deserto. Eles haviam estado no deserto. Quando você diz, vou lá em Alcântara, diz, vou lá no deserto. Né? É algo que faz parte da vida deles. Vocês se lembrarão quando Jesus se perde de Maria e de José? E eles pensavam que estava na caravana. Por que precisavam ir em caravana? Para que não se perdessem, para que não fossem assaltados no caminho. Então o deserto faz parte da vida deles. Mas eu gostaria, fazer uma experiência, que vocês me ajudassem então. Como é o deserto? Imagine o deserto. Se você quiser, pode até fechar os olhos para imaginar. Como é o deserto? O que vocês veem nesse deserto aí, da imaginação de vocês? O que tem nesse deserto? Areia. Ok, areia. Pouca ou muita areia? Muita areia. O que mais?
Vento, passa muito vento, não tem nada para segurar o vento, então o vento corre forte. O que mais? Calor, se for de dia, muito calor. Se for de noite, muito frio. Desculpa, alguém falou outra coisa? Cacto. Cacto, sim. A vegetação que você espera encontrar é cacto. Quer dizer, não é uma coisa muito vistosa, mas está lá. O que mais você encontra no deserto? Camelo. Se tiver alguém passando lá na caravana, você vai ver camelo. Tem gente nesse deserto que vocês estão imaginando, tem gente? Não. Se você passar 10 horas da noite aqui no Laranjal, a rua está deserto. Não tem ninguém. O deserto não parece ser um lugar muito convidativo, não é verdade? Não parece ser um lugar para se estar. Não parece ser um lugar que transmita vida. Não estou dizendo que não haja. Claro que sim. O pobre do cacto está lá para provar isso. Mas não é algo meio desolador, não? Talvez um lugar para você ir, tirar uma foto, postar no Facebook, dizer que esteve, mas não um lugar para se estar. O deserto não parece ser um lugar esperançoso. Agora, esse mesmo deserto que você imaginou aí comigo agora, imagine-se a você mesmo, nesse deserto. E imagine que você está gritando. Tem alguém te ouvindo? Não? Não tem ninguém, né? Meus irmãos, o que é uma pessoa gritando no deserto? Quem escuta essa pessoa? Ninguém. Entendem agora o que é a voz que grita no deserto? O peso dessa expressão? A voz que grita no deserto. Ok, a voz que grita no deserto. Não, você tem consciência do que é uma voz gritar no meio do deserto? Isso é para que nós entendamos, veja bem, isso é para que nós entendamos, nós que somos chamados a ser os Joãos Batistas de hoje, que somos chamados a continuar essa missão de apontar o caminho para Cristo, de preparar o caminho para Cristo, de como João começou, como uma voz que grita no deserto. Mas vejam o que o evangelista diz no versículo seguinte: toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Começou como uma voz no deserto, mas logo as multidões corriam para ouvir essa voz. Isso é para que você e eu, chamados como João Batista, a apontar o caminho que leva para o Senhor, não desanimemos se às vezes temos a impressão de que estamos gritando no deserto. Constatando o caos que vemos por aí, não é verdade? Constatando, a primeira leitura de hoje fala de vales que precisam ser nivelados, montes que precisam ser rebaixados, caminhos tortos que precisam ser endireitados, asperezas que precisam ser alisadas. E nós, evidentemente, não estamos falando aqui das nossas estradas, que por sinal estão muito esburacadas, mas falando do caminho da vida, cheio de buraco, não é verdade? Muitos caminhos tortos, muitas pessoas perdidas por caminhos tortos, e somos chamados, como João Batista, a endireitar, a preparar a passagem do Senhor. Ora, nós somos chamados a isso e podemos ter a experiência negativa, talvez decepcionante, de que parece que às vezes estamos gritando no deserto. Sabe aquilo que o ditado chama de enxugar gelo? Às vezes a sensação que nós temos é essa. Mas nós, como João Batista, não podemos nos deixar abater. João Batista não ficou pensando, mas o que eu vou fazer? Esse povo não conhece a lei de Deus. E os que conhecem, usam a lei de Deus em proveito próprio. O que eu vou falar para essas pessoas? Ora, se João Batista ficasse pensando nisso, ele não tinha pregado. Enquanto eu e você ficamos pensando o quanto somos indignos das missões que Deus nos dá, o quanto nós não temos às vezes a capacidade, o conhecimento da palavra, mas eu não sei. Enquanto a gente fica parado pensando nisso, não fazemos o que Deus espera de nós. Então é hora da gente parar de ficar pensando muito se o deserto é grande, se não tem audiência, e começar. Começa. Sabe quando você aprende a andar de bicicleta? Você ainda não sabe andar de bicicleta. Você está em cima dela, mas você não sabe ainda andar direito. Você viu,
Você viu os outros andando, teu pai te disse como é que era, te colocou em cima, falou o que você tinha que fazer, mas depois ele te empurra e te solta. E se você fica em cima da bicicleta com medo de se soltar porque não sabe e se eu cair, presuma que você vai cair. Provavelmente você vai cair. É bem provável. E sabe o que acontece se você cair? Levanta, sobe de novo e tenta outra vez. E se você cair de novo? Levanta, sobe outra vez e tenta de novo. Mas padre, e se eu cair de novo? Precisa que eu diga? Levanta, sobe uma outra vez e continua. Até que vai chegar um momento que você vai aprender. E aí você não vai precisar mais ficar caindo toda hora. Meus irmãos, agora se nós ficamos parados, montados na bicicleta com medo de partir, pensando se saberemos ou não, se cairemos ou não, vamos ficar sem bicicleta. Não adianta ter a bicicleta se eu não ando nela. Não adianta que Deus me dê talentos, me dê seus dons, se eu os enterro no chão, cavo, deixo eles guardadinhos lá e não os uso. Não serve de nada. E o primeiro talento que Deus nos deu é a vida. É o primeiro dom que Deus nos dá. E de que adianta a vida se eu não a aplico para o reino de Deus? Para nada. É uma bicicleta parada. Não serve. Por isso, a figura de João, a pessoa de João Batista, nos ensina muito. Porque João era humilde. Ele sabia que a eficácia da sua pregação não viria da eloquência de suas palavras, da força de suas palavras. Não. A eficácia da sua pregação vem de Deus, porque Ele não passa da voz. Ele não é a palavra. Vejam, há uma diferença entre a voz e a palavra. Uma coisa é a voz, é um instrumento, é o veículo. Outra coisa é a palavra, que é o conteúdo. João não é a palavra, ele é a voz. A palavra é uma só, o verbo de Deus, a palavra feito carne, Cristo. A palavra é Cristo, João só é a voz. E porque sabe que ele não passa da voz, do transmissor, ele é apenas o mensageiro, ele não é a mensagem, porque sabe disso, sabe também que a força está na mensagem, está no Cristo, não está nele. E por isso não se deixa abater ao constatar o quão pequeno ele é diante da grande missão que Deus lhe dá. Porque é humilde. Agora, se João não fosse humilde, se ele achasse que a conversão daquelas pessoas viria por conta dele, então talvez ele ficasse parado lá atrás, pensando, eu não consigo. Quem pensa, quem diz eu não consigo, não é humilde. Ao contrário, é vaidoso, é orgulhoso, porque acha que os frutos do seu ministério, do seu apostolado, virão de suas forças. Veja só que ousadia, veja só que pretensão. Não, os frutos não virão pelas minhas capacidades. Deus dará o fruto a seu tempo. Eu só faço a minha parte. Cada um de nós precisa, como João, ser essa voz que transmite, que aponta o Cristo. E veja bem, olha a humildade de João. Ele não prende as pessoas nele. Logo, ele que começou gritando no deserto, tendo uma multidão, a sua audiência agora não era mais a areia do deserto, eram muitas pessoas que vinham de longe para ouvir a sua pregação. Mas ele não se deixa enganar pela quantidade de pessoas que o escutam. Não deixa que aquilo suba a cabeça, como se diz, Ao contrário, depois de mim virá alguém que é mais forte do que eu. Eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Você sabe que na antiguidade essa era a tarefa dos escravos. Os senhores não se abaixavam, não sujavam suas mãos na poeira do deserto acumulada nos seus pés. Não. Essa era a tarefa dos escravos. Os escravos sujavam as suas mãos cuidando dos pés dos seus senhores. E João diz, nem isso eu não sou digno de fazer. Eu sou menos que um escravo perto daquele que virá depois de mim, aquele a quem eu sirvo. E quando João e Tiago, os irmãos, lembram os apóstolos? Os Boanerges, os filhos do trovão, antes de serem discípulos de Jesus, eles eram discípulos de João. E então passa Jesus e ele diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele de quem eu vos falei, é ele. Segui-o. E eles vão. Mestre, onde moras? E Jesus diz, vinde e vede. Vejam, meus irmãos, ele não prende em si os apóstolos.
os seus discípulos, ele os envia para Jesus. Essa é a missão de João Batista: seguir o Senhor, preparar o caminho para o Senhor e entregar todas as coisas para o Senhor. Essa é a nossa missão. Levar almas para Cristo, a começar pela nossa. Veja a segunda leitura de hoje, que atual essa leitura. Uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, isto é, Deus não está preso no tempo. Não podemos ter a ousadia de avaliar as ações de Deus, julgando-o com os critérios do nosso tempo. Porque Deus não está submetido ao tempo, Deus criou o tempo. Deus é anterior ao tempo, para Deus não existe antes e depois. Porque Deus é eterno, desde sempre para sempre. Para Deus tudo é um grande presente. Não existe sucessão, porque a sucessão vem com o movimento vem com a matéria. Deus não é matéria, Deus é espírito. Então para Deus não há tempo. E continua: o Senhor não tarda em cumprir a promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Isso que nós chamamos de demora de Deus, é paciência de Deus. É Deus usando a sua paciência conosco, dizendo: vai lá, meu filho, eu estou segurando aqui mais um pouquinho, para ver se você pega esse tempo que eu estou te dando, meu filho, vai lá. Sabe, quando aquele juiz fica aumentando o tempo do jogo para ver se aquele time que ele quer favorecer faz gol? Parei, não vou falar mais nada. É isso. Deus às vezes está te favorecendo. Às vezes não, Deus está te favorecendo. E às vezes a gente não percebe. Deus está nos dando tempo. Tem nos dado muito tempo. Sabe? O machado já está posto no tronco, mas Deus está nos dando tempo. Deus está nos dando tempo. É muito bom para a gente dizer: não, mas essas injustiças quando acabarão? Quando a gente está no caminho certo. Mas quando a gente está no caminho torto, não, Senhor, me dá mais um tempinho aí, deixa eu me confessar primeiro, né? Porque depois que a gente já sai da confissão, não, agora eu podia vir, o Senhor já podia vir na sua glória, estou pronto. Mas quando a gente não está pronto, se Deus vier hoje, eu estou perdido, né? Então vem amanhã, deixa eu correr me acertar primeiro, né? Às vezes a gente tem esse pensamento egoísta, quando Deus, na verdade, nos está dando tempo a todos, para que todos possamos nos aproximar o máximo que sejamos capazes dele. É disso que se trata. A santidade não é tanto não pecar, mas aproximar-nos de Deus. A consequência será não pecar, mas não pecar é a consequência de amar a Deus. E não se trata só, o pecado não é só o mal que eu faço, mas também o bem que eu deixo de fazer. E às vezes pecamos muito por omissão. Veja, João Batista não era assim. João Batista não tinha medo de falar a verdade quando precisava. Chegou ao ponto de dizer para o rei Herodes: ei, você está errado. Você está com a esposa do seu irmão. É sua cunhada, está errado isso aí. Não te é permitido ter a esposa do seu irmão. Ele falou. E Herodes ficou assim. Herodes não fazia nada, né? Herodes sabia que estava errado. Está certo que Herodíades deu um jeito de arrancar a cabeça de João Batista depois. Mas ele não tinha medo de falar a verdade. Não tinha medo de apontar o caminho certo. Nós não precisamos ter medo. Não podemos ter medo. Senão nós não cumpriremos a nossa missão. E continua o apóstolo Paulo: e o que nós esperamos, de acordo com a promessa do Senhor, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que Deus vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Uma vida pura, sem mancha e em paz. O que o Senhor espera de nós é essa grande conversão. Como ele dizia: não quer que ninguém se perca, mas que todos se convertam. Essa é a nossa missão. E o primeiro coração que precisa ser convertido é o nosso. É um erro muito grande achar que vir à igreja é se converter. Antes eu não vim, agora eu venho, me converti. Não. Isso aí é só o primeiro passo. A conversão é um processo diário, até que sejamos capazes de desterrar completamente todo o mal do nosso coração. Isso é tarefa para uma vida inteira.
Então a conversão é um processo diário, de encontro com o Senhor, de aprofundamento na amizade com Ele. O primeiro coração que precisa ser convertido é o nosso. Mas nós não podemos ser egoístas, precisamos levar esse caminho de Jesus para os nossos irmãos. E se você vê que alguém está num caminho que não é o caminho do Senhor, você está no caminho errado. O caminho que leva para Deus é outro. Agora, meus irmãos, cuidado com a hipocrisia, hein? Tem muito cristão que aponta o caminho, mas não anda no caminho. Está errado. Sabe quando você está num lugar que você não conhece, você pergunta qual é o caminho? Ei, como é que eu faço para chegar? Aí a pessoa vai e diz, é por ali e tal. Ela te diz o caminho, mas ela não vai com você. Ela fica. Tem muito cristão que aponta o caminho para os outros. É bom para os outros, eu mesmo não faço. Está errado. João Batista apontava o caminho caminhando. Era um homem humilde, vestia o que tinha, comia o que havia. Um homem simples, desapegado de todas as coisas. Um homem livre, completamente livre. Nada nesse mundo o prendia, nem mesmo a vida. Então, meus irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê essa capacidade de buscar realmente apontar o caminho do Senhor, caminhando o caminho do Senhor. E se de repente alguém no meio da nossa jornada quer descobrir o caminho, possamos dizer, o caminho é esse, eu estou indo para lá, venha comigo. E não dizer, o caminho é aquele. Não, o caminho é este. Caminha comigo, vamos juntos. E juntos apontaremos o caminho para o Senhor, juntos encontraremos o Senhor, disso que se trata o advento, de nos encontrarmos com o Senhor, e juntos construiremos esse reino de Deus na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.